E aí, como que você está? Eu estou bem, estou aí. Hoje eu tô com um pouquinho de frio. Você tá É? encalorado aí? Não, eu também. Hoje eu tô com frio também. Tô com uma blusinha de frio aqui. Ah, E o pessoal aí que chegou, que está com a gente, como vocês estão? Deixa essa pergunta reverberar aí dentro de vocês para ver que resposta que vai ter. O Eduardo já falou que está com frio, né? Que bom estarmos bem, né, gente? Que bom a estarmos tentativa é bem. essa, né? É, é o objetivo, né, de cada dia, buscar esse bem, esse lado bom, né, das coisas. Então, semana passada nós falamos rapidamente sobre um tópico, um tema, e ele ficou me visitando durante a semana. E Não sei se, visita, hein? que visita, hein? Eu não sei se você sonhou essa noite, mas eu achei é, bem interessante a gente poder falar sobre isso hoje. E querendo ou não, é uma coisa que a gente gosta muito de falar, né, Eduardo? Que é sobre o luto, É, né? justamente. Que é sobre o luto. Esse lugar esse lugar do fim, né? É, fim e início, né? Fim e início, Fim A e gente fala início. muito de vida, morte e vida, mas a gente É, esquece que tem esse espaço, né, de luto para viver, para nascer de novo, né? justamente. E necessário, né? E necessário. E necessário. Necessário. Quando hoje eu vou passar na sua frente e falar sobre Jesus. Olha! Muito bem. Quando da morte, né? Quando da morte e antecedência à ressurreição, nós tivemos um luto de 3 dias, né? E quanta coisa aconteceu nesse luto de 3 dias, né? Quanto medo, quanta raiva, quanto questionamento, quanta, quanta barganha, quanta tristeza, né? E, e esse caminho, né, é o caminho que a gente perpassa também. Estou falando sobre esse momento bíblico, né, mas acaba que o luto, ele não é único e exclusivo da morte humana e física, né, Eduardo? Sim. A gente perde algo todos os dias, né? A gente passa por esse É. lutinhos, podemos dizer? Lutinho. Lutinhos. Lutinhos. E é interessante que o luto está muito ligado à questão do morrer. Mas, na verdade, o luto, quem vive o luto é quem está vivo, Sim, né? O luto sim, é exatamente esse processo de você tentar se reorganizar, ressignificar a sua vida a partir daquela perda. uhum, E uma das coisas que eu acho mais fantásticas, é interessante até falar essa palavra, né? Fantásticas na morte, é isso. Porque você só se coloca em luto diante daquilo que teve sentido, sim, diante daquilo que foi importante para você. sim, Né? Então, embora ele seja tomado hoje de uma tristeza, de tudo isso, mas o luto é uma resposta de amor também. sim, Né? É uma resposta de amor, isso que eu acho bonito. Mas, por outro lado, talvez a nossa dificuldade não é nem lidar com o luto, é lidar com a morte. Nessa sociedade sim, da borda infinita, né, sim, onde a gente tem que ser super-herói, onde a gente não pode perder, onde a gente tem que ser o máximo o tempo todo, aí fica difícil a gente lidar com a finitude, né, com o nosso limite. sim. Limite de vida, né? É. Limite de vida. Ontem eu fiquei pensando no Parabéns para Você, né? Ah, Na música, né? Que a gente canta no aniversário, né? Parabéns para você nessa data querida.
muitas felicidades e muitos anos de vida. Mas é engraçado, porque é uma celebração da nova idade a partir de todas as idades que você fez. Naquele momento do parabéns, o que você tem de verdade é o acúmulo das idades. O muitos anos de vida já é outra história. Né? Muitos anos de vida, aí a gente vai ter que negociar com o universo. Então, assim, e é interessante como que nós, às vezes, perdemos a oportunidade de celebrar o vivido. O vivido. Aquilo que eu vivi, quem eu estou agora, né? Quem que eu consigo ser agora. E a gente lança a mão disso para projetar para um lugar que não existe, que é o amanhã. Né? Que, claro que é necessário você ter projetos, etc. Mas o que que nós temos? Você muito disse semana passada, né? O aqui e o agora. O aqui e o agora. Você falando aí do vivido, eu fiz uma experiência, uma vivência num curso que eu estava fazendo ano passado de arte-terapia, que falava sobre a vivência, era sobre essa finitude, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado da vivência, por mais difícil que ela tenha sido. Qual que foi a proposta da professora? Ela nos levou para o nosso velório. Nos matou, né? Primeiro, ela nos matou e nos levou para para aquele momento, né? Onde eu estava sendo velada, eu e toda a turma. E aí ela foi conduzindo a meditação, né? Que as pessoas estão chegando, né? Quem são as pessoas que estão chegando, mexendo com essa expectativa nossa, né? De vida em saber quem está indo me visitar, enfim. Aí, né, ela foi, né, quem são essas pessoas que estão chegando para se despedir de você e tal, e foi conduzindo. E aí, quando ela trouxe a gente de volta, né, daquela experiência, né, ela pediu para a gente escrever uma carta para ser lida naquele momento. Um texto. Pediu para a gente escrever o que você gostaria de dizer para aquelas pessoas, e pediu para a gente escrever. Eduardo, até aí tudo bem, passei pela vivência, fui lá, experimentei o momento, tranquilo, escrevi, tranquilo, até tem umas pessoas aí que estão nos ouvindo que já leu essa carta, que já conhece ela e tudo mais. Mas sabe o que foi mais difícil para mim? Foi quando ela dividiu a gente em dupla e pediu para a gente sentar de costas, uma para a outra, e ler a carta. Porque eu não estava vendo a pessoa. Eu não estava vendo a reação da pessoa que estava me ouvindo. Entendeu? E foi assim, foi uma puta de uma experiência, porque essa expectativa que a gente tem, né, da nossa pós-morte, né, como será ou como não será, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? E eu sugiro depois que vocês façam essa experiência de escrever um texto para isso, para vocês conseguirem entrar em contato com o que realmente está rolando aqui dentro. Porque eu não tive nenhuma frase de sinto muito ou eu gostaria que. Eu não pedi mais tempo, sabe? E não me arrependi também de tudo que tinha acontecido. E foi muito dessa questão do aqui e agora, do ali, né? Sim. Porque quando, num primeiro momento, depois que eu pensei, né, num primeiro momento eu achei que eu ia escrever muito arrependimento, ia pedir ia pedir tempo, ou coisa parecida, e isso não aconteceu. Mas essa experiência, eu estou contando essa experiência aqui porque até na experiência de morte, a gente precisa estar no aqui e agora. Como você disse aí, né, que semana passada a gente falou muito sobre isso. Porque quando nós estamos no aqui e agora, a gente consegue até nisso ver essa beleza, sabe? Até nesse momento, né, a Alice está falando aí que é inimiga do fim, que não sabe lidar com a morte, nem com esse pensamento. E real, gente, é difícil mesmo. A Elaine falando que é difícil,
É muito difícil. É muito difícil porque a gente deixa para olhar para isso na última hora. Na hora que está Às vezes acabando. a gente deixa que o outro olhe, né? E aí quando... Lembro uma vez também que eu já participei dessa experiência contigo, essa mesma experiência que eu tive, não sei se você se lembra, que você também já fez essa experiência com a gente, né, no encontro de catequese, só que você me deu a oportunidade de ressuscitar. Ela não. Na sua vivência, eu tive a oportunidade de ressurreição, não sei se você lembra, né? Eu Teve, lembro. teve sepultamento, teve tudo, e teve a oportunidade da ressurreição. Nessa vivência, não, nós paramos no velório. Parou Mas no velório, né? Mas por quê, gente? Por que que eu estou falando sobre isso? Algumas semanas atrás nós falamos das conversas difíceis, né, Eduardo? Que todo mundo vai ter um dia que passar por isso, por essa conversa difícil. E quanto mais a gente tentar trazer isso para o aqui e agora, para o real, para o comum, menos difícil essa conversa fica. E quando eu falo menos difícil, eu não estou falando menos doído. Isso. Menos Não tô, sofrido. não estou falando menos sofrido, eu estou falando menos difícil. Porque doído vai ser. Sofrido também. Né? Isso é muito importante. Nesse livro aqui, ó, Vida, Morte e Luto, essa bancada aqui é de morrer, tá, gente? Isso aqui é só... Você tem o da Ana Cláudia aí? Eu esqueci de pegar. Eu tenho, mas está no consultório, porque eu tô... Ah, não, deixa eu ver. Tá aí? Tá aqui. Ótimo, eu quero falar dele depois. O meu não tá aqui. É muito interessante o seguinte. Primeiro, o ser humano é o único capaz de refletir sobre o morrer. Não sei se você lembra, né? A Rose me deu um presente uma vez, um presente do Cosmo. Eu estava procurando... Fui convidar a Rose para passear e na mesma semana ela me convidou para fazer uma vivência, tipo um retiro, mas um retiro psicológico, né? E o incrível, como diz a Gláucia Tavares, não foi uma coincidência, foi uma deusidência. Que o lugar que eu iria convidar a Rose para passear era na mesma região que ia ter esse retiro, essa vivência, com o professor Valtinho. E eu me lembro que eu estava lendo, depois até a Rose me presenteou, acho que a Rose me dá um presente também, né? Daqui a pouco, nós estamos falando da morte, daqui a pouco é seu aniversário. Vou cantar um parabéns para você. Mas eu me lembro que numa das reflexões que nós estávamos fazendo, eu disse para o professor assim: eu tenho uma inveja do meu cachorro, porque às vezes eu deito com ele lá no quintal, ele não está preocupado com nada, ele não sabe de nada, se vai morrer, se não vai, aquela coisa toda. E eu me lembro da resposta do professor Valtinho, ele falou assim: pois é, só que ele também não sabe o sentido do viver. Você quer trocar isso, o sentido do viver, pelo não saber? E essa é a implicação da nossa vida. O fato de nós podermos refletir sobre a nossa vida, a nossa existência, nos convoca a pensar também na nossa finitude, na nossa possibilidade de fim. E olha como que é difícil falar da morte. Muitas pessoas falam assim: quando eu morrer, se eu morrer... Né? Se acontecer... Se acontecer... Se o Eduardo morrer... A gente... Sim. Mas, na verdade, a gente tem essa dificuldade de falar assim, não, porque eu vou morrer. E aí, gente, fica uma frase que eu aprendi. Morre bem quem vive bem. Quem vive bem. Não é que a gente está falando aqui que a gente já tem que pensar na tragédia da morte que é colocada na nossa cabeça. Uhum. Mas, vejam você, às vezes a pessoa fala que tem medo de morrer, aí você pergunta para ela assim: seus exames estão em dia?
Sua alimentação está adequada? Você pratica esportes? Você tem hábitos saudáveis? E você está me dizendo que não tem medo de morrer? Não posso acreditar nisso, não. Né? Tem muita incoerência, né? Tem muita incoerência. Tem muita incoerência. E uma última questão para passar para você. Esse livro aqui tem um texto da monja Quen, e a monja ela fala uma coisa que eu acho muito importante. Ela fala assim: quando você olhar para uma árvore, veja na árvore a semente e a cinza. Quando você olhar para a semente, veja a árvore e a cinza. Quando você olhar para a cinza, veja a árvore e a semente. Porque semente, árvore e cinza são apenas estados de ser. Então, quando a gente pensa que a nossa existência ela passa por estados de ser, a gente tem a possibilidade de ressignificar o modo de existir de uma forma mais tranquila. E a gente pode fazer uma comunhão melhor com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão em algum lugar desse cosmo, mas em algum lugar do cosmo, mas certamente pode estar no coração da pessoa, tendo vida, ressuscitando o tempo todo. Sim. E esse link aí que você deixou no final, para mim, ele é magnífico, porque é a única forma que nós temos de manter a pessoa viva é através do meu sentir. Sim. E a gente não pode esquecer isso, gente. Nós ficamos muito, muito, muito presos à questão física, à questão material, e a única forma que nós podemos manter as pessoas vivas é dentro do meu sentir. Não interessa onde ela está. Sabe? E o objetivo da vida é esse, sabe? É criar memórias. Porque quando eu crio memórias com o Eduardo, quando eu crio histórias com o Eduardo, depois que o Eduardo se vai, ele fica vivo. Ele fica vivo. E aí eu tenho que olhar para quê? Para isso, para o que a gente viveu, porque a gente experimentou, o que a gente semeou junto, sabe? Porque, infelizmente, gente, nós temos a certeza, e a Ana Cláudia fala muito bem nesse livro aí, eu super recomendo, A Morte é um Bom Dia que Vale a Pena Viver. Eu recomendo muito esse livro para mim foi um divisor de águas. Ela fala muito sobre isso, que a gente se esquece que nós somos efêmeros e deixa para viver depois. A gente deixa para viver depois. Olha que loucura. Né? A gente fica guardando. É aquela mania, eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? De guardar o bom para o domingo. Deixar para domingo? O melhor prato. O melhor prato. Toalha, né? De mesa. Toalha de mesa, o talher, né? A comida gostosa, a comida é no domingo. Ai, por quê? Né? É verdade. Por quê? Então o que nós vivemos hoje, uns com os outros, né? E é claro que o outro, né? Quando a gente fala do outro, é o outro significativo, né? Aquele outro de importância, é o que você vai levar, é o que vai ficar para você e o que vai ficar para ele. Né? Então, se você briga, se você xinga, se você cobra, se você... é isso que vai ficar. Mas se você ama, se você gosta, se você perdoa, se você vive com essa pessoa, é isso que vai ficar também. Né? E tem duas músicas que eu acho interessantes, mas me incomodam, porque a gente muitas vezes só ouve e gosta, mas não pratica. Uma é mais da nossa época de juventude, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Sim. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. E só deixa eu fazer um parêntese aí, que muita gente não conhece a história dessa música, porque é uma história de suicídio, né? Sim. Pais e filhos, né? É uma história de suicídio.
E Renato Russo, quando ele cantava com muito sofrimento, e ele pedia, né? Fica todo mundo pedindo, canta Pais e Filhos, mas vocês não sabem quão sofrido é para mim cantar essa música. Porque foi um momento de luto para ele, né? De um suicídio. Né? Sim. Mas, enfim. Mas muito interessante. Porque a gente expressa amor na dor também, né? Sim, É muito sim. bacana. E a outra música é do Epitáfio, né? Devia ter amado mais, né? Ter feito isso, ter feito aquilo. E a outra é Preciso Saber Viver. Você pode cantar essa música todo dia, mas se você não assumir a letra da música para a sua vida, é só uma canção. É só uma canção. Não é? Porque se você olhar para o outro como possibilidade de finitude, não é que você vai ignorar o que você gosta, o que você não gosta, não. Mas você vai viver o pleno que aquele outro tem para oferecer. Uhum. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, que as mortes pararam de ser números e começaram a ter nomes, sobrenomes, endereços. Olha a nossa cidade aqui. Agora nós já estamos na rede dessa morte, porque as mortes estão nos tocando. O que é que nós podemos falar para essas pessoas que estão enlutadas? Mas também o que é que eu posso aprender com essa morte que vai chegando próximo de nós? Uhum. Ô Rose, 2 lugares que eu acho que a gente deveria frequentar com uma certa regularidade: o hospital e o cemitério. Né, gente? São 2 lugares. E são 2 lugares evitativos. Você não está em casa e fala assim: ah, vou dar uma voltinha lá no hospital hoje, vou ver como é que estão as coisas lá. Né? Você não fala assim: nossa, hoje o dia está lindo para ir no cemitério. Né? Mas esses 2 lugares são importantes porque eles têm algumas coisas em comum. Primeiro, o silêncio. São lugares de silêncio. São lugares de E silêncio. o silêncio me convoca a ouvir a minha voz. E outra coisa, ele nos coloca diante do limite no outro que escancara o meu próprio limite. Uhum. E quando a gente olha para isso e começa a refletir sobre esse limite, talvez a gente vai ter a oportunidade de viver as experiências da nossa vida com uma intensidade mais inteligente. Não é com a intensidade da gula. Não é com a intensidade da gula, mas a intensidade do saborear. Eu vou saborear a vida. Eu vou saborear o meu relacionamento com a minha esposa. Eu vou saborear minha relação com a minha família, com os meus amigos. Porque se você não saboreia agora, se você guardar, apodrece. Uhum. É um guardar que não vai te servir, que vai te colocar naquela velha questão do se. Ah, se eu tivesse, se eu falasse, se eu tivesse ido. Não deixe isso acontecer. A vida nos convoca a viver. Se é sofrendo, vai lá e sofra. Mas sofra com consciência. Sofra entendendo o que é o limite. Se é para sorrir, sorria. Ou seja, seja humano. Viva aquilo que o humano oferece. E uma coisa que a nossa humanidade não nos oferece é o para sempre. A gente vive a possibilidade certa do limite. Sim. Quando você fala desses 2 lugares que é comum a todos, vamos passar por eles em algum momento e vamos permanecer nele para sempre. Né? Vamos passar por um em algum momento e vamos permanecer no outro para sempre. Eu fico muito preocupada, sabe, Eduardo? Porque para muita gente são 2 lugares inéditos. Sim.
E aí, quando a doença acomete o meu físico, porque eu tenho um espaço físico de manifestação para estar nesse momento, né, que eu estou, eu preciso do meu físico, ele vai padecer e ele vai precisar desse cuidado. E aí, quando eu deixo para ir nesses lugares a primeira vez, quando eu preciso, gente, vai ser tão mais difícil. Vai ser tão mais difícil quando você for pela primeira vez no cemitério para deixar alguém amado lá. Vai ser tão mais difícil quando você deixar para ir no hospital, quando você for se despedir de alguém que você ama. Vai ser tão mais doído, sabe? E aí, quando a gente está bem, quando a gente está estável, a gente tem tanta oportunidade e a gente abre mão delas. E uma das oportunidades é essa. Eu estou bem, está tudo ótimo, eu estou gozando de saúde, todos os meus estão bem. Essa é a hora. Você não vai estragar seu bem-estar porque você fez uma visita no hospital, nem no cemitério, isso é com certeza. Pelo contrário, você vai intensificar, você vai sair de lá com uma força, você vai olhar para aquilo lá e falar assim, caralho, deixa eu ir embora aproveitar porque minha vida está ótima. Você vai voltar muito forte, muito forte. Não é um lugar de enfraquecimento, eu não penso isso, sabe, Ana? Eu não vejo esses dois lugares que você falou como um lugar de enfraquecimento, eu vejo como um lugar de força. Sabe? Como um lugar de impulsionamento de vida. Deixa eu ir embora, aproveitar o tempo que eu tenho. Né? É isso mesmo. Que é o lugar que escancara para nós o limite. E quando a gente vive esse limite com leveza, a gente tem essa oportunidade de fazer isso, de viver a experiência que a Ana Cláudia, inclusive, fala aqui no livro, da gratidão. Muitas vezes, na hora do luto, a pessoa... Lógico, né? Nós não estamos aqui hoje para dar um curso sobre luto, né? Uhum. Mas quando a gente fala daquelas fases do luto, muitas pessoas ficam nesse lugar só do sofrimento, da perda, e esquece do lugar da gratidão. Né? Quantos anos que você viveu com aquela pessoa? O que você aprendeu com aquela pessoa? Então, fazer esse esforço de trazer a memória, mais do que a lembrança, mas a memória afetiva daquela pessoa, pode nos ajudar a nos colocar nesse lugar de gratidão. Que bom que eu pude conviver com essa pessoa. Que bom que eu pude ouvir essa pessoa. Que bom que eu pude tocar e ser tocado por essa pessoa. Agora, resta a mim manter essa memória viva. Sem querer agarrar. Sem querer reter. Você passou na minha frente hoje aí falando de Jesus. Mas Jesus é interessante. Quando ele... Deixa eu só pegar um link, porque para você falar de Jesus não precisa de link. Para falar de Jesus não precisa de link. Mas para me falar sobre o que você está falando aí, eu preciso. Porque se você na hora que você sair de Jesus, você já vai me dar outro link, eu tenho certeza. Mas quando você fala sobre essa conexão das fases do luto através do sofrimento, tem uma coisa que é muito interessante que a gente precisa perceber. Olha só, quando eu estou passando por esse espaço de sofrimento, que é o que nós estamos vivendo muito hoje, que é o medo de perder. Então, quando eu estou com um ente querido hospitalizado, ou passando por uma doença muito severa, ou até mesmo quando a gente pensa assim, nossa, o Eduardo está lá gozando vida, mas daqui a pouco ele vai morrer, meu Deus, como vai ser isso? A gente é visitado por esse medo a todo momento. E existe uma linha, sabe, Eduardo, que é assim, ó, eu fico com medo, né? E aí eu não posso passar do medo para o sofrimento sem antes eu perceber por que eu estou com medo. Porque se eu não passo por esse questionamento do que eu estou com medo, eu caio no sofrimento e não saio dele. Porque o medo, ele precisa de questionamento. Então quando eu falo assim, mas por que eu estou com medo? Eu estou com medo do Eduardo morrer. Mas por que eu estou com medo do Eduardo morrer? Porque eu gosto muito do Eduardo, a gente já viveu muita coisa bacana. Olha para onde a sua resposta te leva.
Eu gosto muito do Eduardo, a gente já viveu muitas coisas bacanas e com a morte dele eu vou sentir muita falta disso. E aí eu caio num lugar bom. O que é lugar bom? Que é o lugar das nossas experiências boas, que é o do que eu realmente vou sentir falta. Entende? E aí eu Sim, começo a lembrar de tanta coisa legal que a gente passou, de tanta coisa boa que a gente viveu, e aí é onde que eu caio nesse espaço de gratidão que você falou. E eu começo a agradecer por tudo isso. Olha de onde que eu saí, do medo para a gratidão, né? E aí quando eu começo a agradecer por tudo isso, por todo esse espaço de vivência, por todo esse espaço de oportunidade de vida contigo, eu já me conecto com você de uma outra forma, eu já não estou chegando até você no lamento, no medo, no sofrimento. Eu chego através da gratidão. isso mesmo. Eu vibro de E outra forma, né, em você. eu fico pensando, vamos deixar Jesus para daqui a... Jesus, espera aí, tá? Um Não, ele não minutinho. precisa de link não, só. A gente chama ele a qualquer hora. Mas interessante, eu fico... É por isso que eu amo a psicologia. É lembrar que nós somos humanos. Isso que você está dizendo é simplesmente nós lembrarmos da nossa humanidade, da nossa essência de humanos, porque somente nós podemos fazer isso, Sim, entende? Somente nós podemos olhar para uma situação e dar sentido para ela. E quando eu dou esse sentido, é por isso que eu falo assim, que eu sou grato, por isso que eu tenho medo, inclusive, é porque eu sim. dou sentido. Mas aonde que está a luz que você está iluminando as suas experiências? Porque uma preocupação que eu tenho com relação, quando a gente trabalha a questão da vida e da morte, é que o nosso viver hoje está muito condicionado por essa realidade social que é imposta para nós o tempo todo, que nós podemos tudo. Nós podemos tudo o tempo todo. Que nós temos que ter tudo o tempo todo. Que tem que ser para sempre. Mas é um para sempre que não tem qualidade, que é um para sempre só de retenção. Porque pensem bem, vamos repensar como hoje estão os nossos relacionamentos com os amores da nossa vida, que inclusive nós temos medo de perdê-los. Ah, eu tenho medo da minha mãe morrer. Qual foi o dia que você foi lá na sua mãe? Tudo bem que está na pandemia, mas falou, mãe, eu te amo, muito obrigado por ser minha mãe. Tem alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? Tem algum perdãozinho em aberto aí? Ah, eu tenho medo. Então, peraí. Se a gente não se colocar a caminho para ressignificar essas relações, talvez a gente já antecipe o medo de uma perda do não vivido, daquilo que eu gostaria de dizer, daquilo que eu gostaria de sentir, daquilo que eu gostaria de fazer. Então, este é o tempo. Faça. Agora é o tempo. Faça. Sabe por quê? A gente parece estranho o que eu vou falar, mas a gente precisa ver a morte com leveza. A morte com doçura. Nossa, Eu vou ser porque mais estranha ainda. Eu vou ser mais estranha ainda que você. A gente precisa ver a morte com naturalidade. com naturalidade. Que é da nossa Com natureza morrer. naturalidade. É da nossa natureza morrer. Isso. É da nossa natureza morrer. Vida, morte. Não Morte precisa ser vida e morte. e morte. Eu terminei um grupo agora de estudos, agora, modo de dizer, tem uns 2 meses já. Chamou-se isso, Roda de Conversa Vida-Morte. Onde eu trabalhei com algumas pessoas sobre a questão do luto, do viver e do morrer. E é muito interessante isso, quando a gente quando a gente senta para pensar na morte, fica leve. A gente vai descortinando, porque, na verdade, às vezes a gente tem mais medo da tragédia do morrer. A morte feia, a morte escancarada. Quando a gente estuda a história da morte ao longo da história, né? Olha a diferença, gente. Vocês que têm um pouquinho mais de experiência de vida que eu e a Rose,
Quando um ente da nossa família estava para morrer, era em casa, era no aconchego do lar, era em volta das pessoas amadas. sim. Ele já até dizia como que queria o velório, né? O que era para fazer. E aí essa morte vai saindo desse lugar do familiar e do afetivo, onde nós vamos acompanhando a finitude daquela pessoa e vamos aprendendo sobre a nossa. E para onde que a morte vai? Para o distanciamento do hospital. Onde hoje a gente nem pode entrar. Onde a gente perde autonomia. Claro que o hospital é importante. Amo a psicologia hospitalar. Né? Mas eu estou dizendo nesse sentido. Às vezes a pessoa morre enfiada em um punhado de aparelhos, sendo que ela queria apenas um olhar, um toque, ouvir uma voz. Então esse processo também de morte a qualquer custo, eu fico me perguntando, a custo de quê? É um tempo para quê? Onde a gente poderia hoje, graças a Deus, já está chegando mais os cuidados paliativos, né, Rose? Sim. Onde a gente vai oferecer uma morte com menos sofrimento, claro, mas digna. Uma morte com cheiro de vida. Uma morte com possibilidade de gratidão, de coroamento de tudo aquilo que foi possível viver. Então isso que é muito importante. Agora, voltando para Jesus, e para fechar essa questão, é muito interessante no Evangelho de João, quando Maria Madalena vai lá no túmulo de Jesus para fazer o rito que não deu tempo de fazer, ela, quando conversa com Jesus, ela não o reconhece. Ela acha que é o jardineiro. Porque às vezes a dor da morte de alguém faz isso com a gente. A gente não reconhece a vida. A gente não reconhece o outro, não reconhece a história. Mas Jesus faz uma coisa interessante. Vai chamá-la pelo nome, Maria. E quando Jesus faz isso, ele toca na intimidade, naquilo que você falou agora mesmo, na lembrança, naquela memória afetiva. E aí ela reconhece que é Jesus. Agora, olha o problema. Na hora que ela reconhece Jesus, ela quer ir lá e pegar Jesus. Pegar Jesus. Aí o que Jesus fala para ela? Não me segure. Não me retenha. E é isso, gente. A vida precisa ir. A vida precisa fluir. A vida precisa ir para onde ela tem que ir. Inclusive a morte. Morrer é viver também. Só que é um viver que a gente não conhece ou não reconhece. Sim. Toma. Porque é diferente de tudo, né, Eduardo? Porque é diferente de tudo. E é particular, né, gente? É particular. É diferente de tudo e é particular. Eu fico pensando, sabe, que todas as vezes que a gente tenta ir no amanhã, essas fugidinhas que a gente dá do aqui e agora, do nosso real, e independente para que eu quero ir lá. Sabe? Se eu quero ir lá para ver como que vai ser a minha quarta-feira, ir lá para ver como que vai ser meu domingo, né, que está dentro desse ciclo de ansiedade, né? Eu fico pensando nessas fugidinhas que a gente dá, como que isso aumenta a minha dificuldade de lidar com a morte, que é um lugar, um amanhã muito vazio mesmo. Nós não vamos saber. Nós não vamos ter essa resposta, né? Só quando a gente for. Para onde nós vamos depois da morte? Entendeu? É só quando a gente for. Não sei se é um lugarzão para todo mundo, se é um lugar particular para cada um, né? Se é um lugar, né, que já tem aí algumas crenças, né? Citam até em números, né? Para quantas pessoas, né? Que são esse lugar, enfim. Mas acredito eu que o que vai decidir esse lugar é o hoje. É o hoje. É o vivido. É o vivido. E esse lugar, não só esse lugar para você, né, depois da sua morte, mas esse lugar do outro em você, depois de morto. Para onde você vai, para mim, depois que você morre?
Onde você fica em mim depois que você morre? A sua Onde eu morte vou te física. carregar? É, onde eu vou te carregar. Exatamente. É o vivido, é o experimentado, é o experienciado, né? É o, é o levado em conta, talvez, né? Não sei. Mas voltando, né, para Ana Cláudia, é a única certeza que a gente tem e a gente não quer olhar para ela. Né? Queremos certeza de tudo, queremos saber sobre tudo, mas não queremos olhar para a única certeza que a gente tem. Talvez porque não tem de hora, né? E se tivesse, o que você faria? E se tivesse de hora, o que você faria? Né? Verdade. Mas enfim, na verdade hoje não falamos sobre isso, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Na verdade, isso é só um aperitivo, né? Porque esse assunto é um assunto que dá margem para a gente conversar muito. E eu não gosto de perder essas oportunidades. Eu gosto de abrir esse espaço para conversar sobre a morte e falar, e falar, e falar, e voltar a todo momento que for preciso, porque a gente precisa urgentemente abrir esse espaço de diálogo sobre a morte. Isso é urgente, Eduardo, isso é muito urgente. Eu sinto essa urgência dentro das pessoas, sabe? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre a morte, sobre o morrer, né? Sobre o viver pós-morte, né? E é muito interessante quando você evoca essa questão. Primeiro porque falar da morte é falar da vida. Uhum. Primeira questão é essa. Agora, se você que está aí nos escutando está passando por esse momento difícil do luto, que o luto é uma travessia, inclusive pode durar a sua vida toda, Uhum. mas é uma travessia possível de fazer. E a Maria Helena, quando escreve esse livro, ela fala uma coisa muito importante. Foi um dado novo para mim, inclusive. Porque às vezes a gente mistura a morte biológica com a morte biográfica. Quem morre é só a biologia, é só aquele corpo. Mas a biografia não precisa morrer. Uhum. Você pode carregar essa biografia, como a Rose disse, aonde você quiser. E aí, o recurso da fé também é um recurso interessante, porque olha só, para a travessia do luto, você precisa de suporte. Que seja na amizade, então vá atrás desses bons amigos, se é que tem mau amigo, né? Eu prefiro acreditar que existem somente bons amigos. Bons amigos. E se o seu suporte é na fé, vai lá, viver essa experiência de fé. Agora, cuidado com uma coisa, que eu tenho observado muito. Quando a gente vive esses momentos de muita dor, a gente quer beber de tudo também. A gente quer beber daquilo que nos conforta. Exemplos, você tem um amigo que vai te falar mais a verdade, que vai te puxar mais para a vida, só que você está querendo ficar mais lá no outro lado. Ah, não, esse aí não está sendo um bom amigo, não. Aí eu vou lá procurar pessoas que coincidem com aquilo que eu estou querendo. A mesma coisa às vezes acontece com a experiência de fé. Às vezes a gente fica fazendo da experiência de fé um balcão de supermercado. Eu vou buscando na prateleira qual partezinha da fé que é melhor para aquilo que eu estou vivendo naquele momento. Então a gente precisa, como você bem disse, né, Rose, conversar mais sobre isso mesmo, ver quais são as nossas questões, como que nós estamos vivendo as outras nossas perdas, que seja a perda do emprego, a perda da sua carteira com o seu salário. Imagina aquele dia que você custou para receber seu salário, perdeu sua carteira. Que seja a perda de um ônibus, aquele ônibus que ia te levar para uma entrevista de emprego e que não podia chegar atrasado de jeito nenhum. A perda do guarda-chuva, que seja. Você entrou numa loja, na hora que você saiu não estava chovendo e o guarda-chuva ficou para trás.
Uma perda, duas perdas últimas, que são terríveis hoje. Perda de pendrive e de celular. Que seja isso. Mas tem uma experiência de perda, você está falando de perda, e tem uma experiência que ela é tão simples, e ela é tão... Ô, gente, ela é tão boba, mas ela leva a gente para um espaço de experiência que é muito foda, sabe? Que quando você está comendo alguma coisa, e você está ali saboreando aquela coisa, e de repente... Você tem que cuspir o que está na sua boca, ou cai, ou acontece alguma coisa, você fica lamentando tanto porque estava tão bom aquilo ali, e você esquece que você tem mais na mão. É mais ou menos isso, sabe, Eduardo? É mais ou menos isso. É uma comparação meio tosca, gente, mas eu acredito que todo mundo já passou por isso, sabe? Você está comendo algo, você está ali no ápice da degustação, no ápice do sabor, né? E de repente, por algum motivo, aquilo ali tem que parar. Por algum motivo você tem que parar. Você não olha para o que está na sua mão. Você tem muito ainda para comer, para continuar comendo, mas você vai pro lamento, você vive numa intensidade o lamento, né, de ter que parar aquela degustação. E às vezes a gente fica assim, sabe? Quando você fala, por exemplo, do luto, às vezes a gente fica tão preso nessa perda e esquece o tanto que essa perda me trouxe também, porque por trás de toda perda tem um alívio me esperando. Sim. Tem um alívio me esperando. Né? Por trás desse espaço de luto que você vive, o último pedaço da salsicha do cachorro-quente. É bem isso. Por trás desse sofrimento, por trás desse espaço, tem um alívio te esperando. E você só acessa esse alívio depois que você faz esse percurso, né, que você perpassa por esse caminho e chega naquele estado ideal de aceitação do que aconteceu. E aí você vai conseguir entender tudo. E vai conseguir reencontrar esse espaço de conexão, esse espaço de contato com a pessoa, né, que nós estamos falando exclusivamente de pessoas, né, agora que a gente entrou falando de coisas. Mas... se eu não acredito nesse alívio, eu não vou querer sair desse lugar. Eu vou ficar fazendo o que você disse aí, ó, buscando pessoas que vão me segurar lá. Entendeu? Eu vou buscar pessoas que vão me manter ali. E às vezes vai até sentar e ficar lá comigo. Né? Que não é ruim. Às vezes, no processo de luta, eu preciso disso. Eu preciso de pessoas que sentem ali, que fiquem ali comigo o tempo que eu preciso ficar. Só que tem um tempo. Né? E eu preciso reconhecer esse tempo, né? Tem um fluxo. Sim. Né? Sim. Tem um caminho a ser percorrido. Sim. Né? Sim. É muito importante. Para quê? Para eu chegar nesse espaço de alívio tão desejado. Né? O alívio existe? Existe. Existe. Né? Mas eu preciso estar disposto, né, a passar por todos essas etapas, né, que a gente nem chegou a falar sobre elas, tal, mas elas estão aí. Viver o luto para não viver em luto, exatamente. Né? Quando você vive o luto, quando você experimenta o luto, você se reconhece dentro dele, a sua vida não é um luto. Né? Você não transforma a sua vida num luto. É exatamente isso, é viver o luto para não viver em luto. É quase você dizer para o ente que faleceu assim, até na morte você me provoca a vida. Sim. Até na morte. Olha, que fica parecendo estranho, mas é gratidão que a gente precisa ter por isso também. Sim. Certo? Porque às vezes, né, às vezes a nossa energia está muito só no corpo da pessoa. E não é só aquele corpo que me carrega, não é me carrega no sentido de me preencher. O que me preenche é o afeto que vive nesse corpo. E esse afeto a gente não precisa perder. Sim. Né? Esse Sim. afeto a gente não precisa perder. E como que a gente não perde ele, Eduardo? Só para encerrar, né? Porque já estamos recebendo sinais aqui, sinais de fogo do Instagram. Como que a gente não perde esse afeto? Falando dele.
falando dele, fale. Se você está vivendo um momento de luto, fale dessa pessoa que você perdeu. Fale excessivamente, não tem problema, busque esse espaço de escuta. Às vezes a gente fica com medo, né, de tocar no assunto, de falar sobre, mas não fique com medo. É assim que você vai estar em contato, né, com essa pessoa de forma eterna, né, mantendo as memórias dela viva, o que ela gostava de fazer, tudo que você aprendeu com ela, tudo que ficou, né, da vida dela em você. Como foi as minhas vivências com essa pessoa? O que que nós vivemos? O que que nós passamos, né, enquanto vida juntos? Relembre, traga de volta, conta histórias sobre ela, faça coisas que ela gostava de fazer e que você também gostava. Porque assim você vai ter em contato com ela. E com certeza, independente de onde ela estiver, ela vai estar em contato contigo também. E eu acredito nisso. E queira esse contato. E Sim. queira esse contato. Porque é ele que vai nos permitir estar com esse outro. Sim. Isso que é a beleza. Porque é quase falar assim, parece que dói, não. Dói, mas aproxima. Sim. Dói, mas é gostoso. E aí Sim. vira afeto. E aí daqui a pouco para de doer. Sim. Isso que é importante. Né? Sim, exatamente. Eu estou colocando aí nos comentários o meu TCC da minha pós-graduação, falei sobre o luto na pandemia. Depois vocês entrem no meu canal lá no YouTube, Eduardo Sabará, digita aí esse título aí que vocês vão ver a minha apresentação sobre um pouco disso que nós estamos conversando aqui também. E se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. Pois é, temos que ir, mas o convite aí para a semana que vem a gente continuar nessa conversa, para a gente falar um pouquinho sobre o luto das coisas. Né? Nós falamos muito do luto hoje voltado para as pessoas, né? Mas é importante a gente pensar também sobre esse luto das coisas, né? Como que, às vezes, o medo da morte está muito mais voltado no ter do que no ser, né? Eu deixo de ter também, eu não deixo só de ser, eu deixo de ter. E às vezes a gente vive esse luto em vida nesse ter, às vezes não, né? A gente vive o tempo todo, né? Esse processo de luto. O término de uma relação, né? O sair de um lugar e ir para o outro, a aposentadoria, né? Quanta gente tem dificuldade, né, de parar de trabalhar, né? Olha que luto que as pessoas vivem, né? Depois de aposentado, vive numa eterna barganha para continuar, né? Não quer sair dali, quer provar que está bem, né? Então tem muitos outros momentos, né, além dessa perda física, né, da morte, do eu, que está em vida, que a gente, né, é um convite para a gente olhar para isso semana que vem. O que você acha? Perda do cabelo. Perda do cabelo, perda dos... E quando a gente olha para o físico, né, nós estamos vivendo pequenas mortes todos os dias e a gente quer reparar isso, né, Eduardo? A ciência, a estética vem o tempo todo dando para a gente ferramentas para a gente reparar isso, reparar essa perda. Não, você não perdeu, não, toma. A unha, né? Você já viu as unhas, né? Com aqueles unhão, né? Que é uma coisa que nasce o tempo todo, aí as pessoas vão e tampa, né, a unha natural e coloca aquela artificial grandona. Fica linda. Fica linda. Mas esconde o quê? Né? Mas esconde o quê? Mas enfim, semana que vem a gente pode, né, dar continuidade nisso, nessa conversa, para a gente olhar para essas outras coisas também, nesse mesmo espaço de reflexão. Se faz sentido, né? Abraça, deixa pousar e repousar aí dentro de vocês. Se não faz sentido, não tem problema, deixa aí, tá tudo bem, né? As coisas são, isso. Às vezes só não é a hora, né? Sim, às vezes só não é a hora, então não se preocupe também. Mais uma vez, a gente não precisa ficar fazendo força para as coisas fazerem sentido. Né? O sentido das coisas, ele vem de forma natural. E se ele não vem num primeiro momento, não tem problema. Se ele não vem num segundo nem num terceiro, não tem problema também. Né? Só se observe quanto a isso, né? Qual o espaço de acolhimento que eu estou tendo, né? De abertura para as coisas fazerem sentido. Mas se não faz, não tem problema.
Tá tudo bem. Gente, então tá, até semana que vem. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. E semana que vem a gente continua esse bate-papo sobre luto. Vamos morrendo Boa para semana. continuar vivendo. Vamos morrendo para continuar vivendo. A morte é um bom dia que vale a pena viver. Abraço. Paz e bem.